sabia que o experimento que comprovou a relatividade geral foi feito aqui no Brasil? Em 1919, um eclipse solar transformou uma pequena cidade no Ceará no centro da ciência mundial. Foi ali que a ideia mais revolucionária da física moderna foi colocada à prova. Uma das, tá? Tem outras também. Então, vamos entender como que o eclipse de Sobral provou a relatividade geral. O eclipse solar, que aconteceu em 29 de maio de 1919, foi um eclipse solar total. Isso significa que a lua cobriu completamente o sol e ficou assim completamente escuro, como se estivesse de noite por quase 7 minutos. Esse foi um dos eclipses mais longos do século XX e ele pode ser observado como um eclipse total de 2 pontos do mundo, em Sobral, no Ceará, e na Ilha do Príncipe, na África. Esse evento astronômico, ele foi muito importante para a história da física, porque em 1915 o Einstein tinha publicado a sua teoria da relatividade geral, que reformulava completamente a nossa noção de gravidade. A presença de matéria e energia distorcia o espaço-tempo, e essa era a origem da gravidade. E essa distorção no espaço-tempo, causada pela presença de matéria e energia, ela afeta a trajetória dos raios de luz. O raio de luz que passa ao redor do Sol, ele não faria uma linha reta, ele faria a geodésica daquele espaço curvo. Durante o eclipse solar, a luz do Sol ela é completamente bloqueada, então ela não pode ofuscar a luz de nenhuma estrela ou nenhuma outra luz mais fraca que ele, então a gente conseguiria enxergar a luz das estrelas. E se a teoria da relatividade estivesse correta, uma estrela que aparece atrás do Sol, ela poderia ter a sua luz distorcida e ser vista na frente do Sol. Bom, para realizar esse experimento foram organizadas algumas expedições internacionais. Uma equipe foi enviada para o Ceará, em Sobral, e outra equipe foi enviada para a Ilha do Príncipe, na África. E os locais foram obviamente acolhedores com as equipes, eles foram bem recebidos, eles tinham condições propícias para fazer as observações deles, mas nem tudo foi como esperado. Na Ilha do Príncipe o dia estava nublado, então não deu para observar quase nada. Já em Sobral, as condições climáticas elas estavam muito favoráveis, então o céu estava limpo no momento do clima, e isso permitiu realizar registros muito mais precisos e mais limpos. Durante o eclipse foram feitas várias fotografias do Sol e de estrelas próximas ao Sol. E essas imagens foram comparadas com fotografias do mesmo ponto do céu, e essa análise mostrou que as estrelas elas estavam ligeiramente deslocadas da posição que elas normalmente ficam quando o Sol não está na frente ou próximo da trajetória da luz dessas estrelas. E esse desvio ele estava de acordo com o que era previsto pela teoria da relatividade, e isso indicava que a luz estava sendo desviada pela gravidade do Sol. Esse experimento ele representou uma das primeiras confirmações da teoria da relatividade geral. O resultado ele teve muita repercussão internacional, obviamente. E depois desse experimento, a teoria de Einstein, ela passou a ser amplamente aceita pela comunidade científica como uma teoria válida mesmo, que poderia ser aplicada a situações reais. A partir daí que o Einstein ganhou reconhecimento mundial e a física moderna foi realmente consolidada. Foi um episódio muito importante para confirmação desse experimento, para validação dessa teoria. Os dados mais consistentes que a gente tem, eles vieram das observações feitas em Sobral, e isso coloca o Brasil numa posição de extrema relevância para a comprovação da teoria da relatividade geral, uma das teorias mais importantes da história da ciência. Então, foi um fenômeno que teve poucos minutos, mas teve resultados inimagináveis. Consolidou uma das teorias mais importantes da física e foi feita no Brasil. Infelizmente, os registros que a gente tem do que o Einstein achou do Brasil, eles são assim, nojentos, pra não dizer outra coisa. É muito triste, na verdade, porque o Einstein é uma das pessoas mais admiradas pela comunidade científica brasileira mesmo. Os colegas que eu tenho gostam muito do Einstein, na verdade. Todo mundo gosta muito dele, ele é o ideal de gênio, independente da área que você é. E os diários do Einstein, eles são publicados. Você pode acessar o que ele escrevia sobre a vida dele, sobre as viagens dele e tal. E os registros que ele fez sobre o que ele achou do Brasil, eles são ruins e são racistas, o que é muito triste, porque o Einstein, ele era uma pessoa judia que foi perseguida pelo nazismo, então não é como se ele não tivesse consciência de que ele estava sendo preconceituoso, ele estava deliberadamente sendo preconceituoso. Bom, ele reclamou do clima, o que é aceitável, já que ele veio de um país muito frio e muito seco. Falar que o Ceará é quente e úmido, e às vezes até de outra região do Brasil, você vai achar isso se você for pra lá. Mas uma frase que me deixou muito, muito triste e que me fez querer não citar o Einstein nos meus trabalhos, que eu precisava citar ele, que ele falou que ficou surpreso que macacos sabiam falar quando ele veio pro Brasil. Falei que era nojento. Bom, foi um experimento muito interessante e eu acho muito legal que esse experimento foi feito no Brasil. Infelizmente, a pessoa que propôs essa teoria não reconheceu isso. Provavelmente nem quando ele morreu ele parou pra pensar por um minuto que ele foi um pouco, preconceituoso. Mas
o Brasil teve um papel importante para a validação da teoria da relatividade por conta desse eclipse, não só o Brasil, como o Nordeste brasileiro. Então, eu acho isso tudo muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos sobre o eclipse de Sobral que vocês podem acessar e ler um pouco mais se quiserem, tanto artigos científicos mesmo, quanto páginas de notícia publicaram isso como uma publicação, ok? Páginas de notícias não são artigos científicos você pega no Google Scholar, páginas de notícia você pega no Google, basicamente. Se você se tornou membro do canal pra ver esse vídeo, eu espero que você tenha gostado, e como você é membro desse canal, você tem o direito de pedir o conteúdo que você quer ver. Então, se você tiver alguma sugestão de algum tema de física que você queira assistir aqui no canal, comenta aqui ou me manda no Instagram em algum outro lugar que eu vou ver. Muito obrigada pelo seu apoio e eu espero que você tenha gostado. E tchau!